esse assunto, né, de metal tóxico, ele não é um assunto novo. Muito pelo contrário, a gente já sabe há muito tempo que temos na crosta terrestre, né, na nossa casa, no nosso ambiente aqui, metais que são tóxicos e que, em virtude muitas vezes de uma manipulação exacerbada, a gente pode se intoxicar por esses metais e que eles podem trazer diversos danos para a nossa saúde. Esse assunto não é novo, isso não é novidade para ninguém, tá? A medicina já sabe disso há muito tempo, inclusive na faculdade a gente aborda esse assunto, só que a gente aborda muito vinculado com a questão da exposição ocupacional, né? Quando a gente está lá estudando a matéria de medicina do trabalho, porque a gente sabe que tem determinadas atividades laborais em que os profissionais ficam mais expostos à contaminação, né, desses metais e de outras toxinas, e entrou em questão aí as questões de direitos trabalhistas, né, como é que vai ficar, de proteção, enfim. Então isso é abordado nessa disciplina da medicina do trabalho, tá? Só que na faculdade, então, a gente tem essa observação para essas questões de quadros exacerbados de intoxicação, né? Uma intoxicação contínua, né, ao longo de anos, que vai chegar inclusive em níveis laboratoriais estupendamente grandes, né, inclusive em exame de sangue, mas também em outros exames em que a gente já pode ver e identificar os efeitos, né, às vezes exame de imagem, danificou o pulmão, né, gerou uma fibrose pulmonar, gerou uma fibrose nos rins, gerou uma fibrose no fígado. Então, assim, a gente sabe disso, né, e nessa parte aí a medicina do trabalho já vinha avaliando essa questão. Mas não avalia essa questão dessa exposição em menor quantidade, mas tanto quanto danosa. Os resultados às vezes não vão ser os mesmos, mas vão ser tão danosos quanto uma exposição muito aguda, né? Porque quando é uma exposição muito aguda, às vezes cai até naquela figura de livro. Você vai lá para um livro e encontra descrito ali os sinais, sintomas, né? Então esse tipo de paciente aí muitas vezes vai até ser encaminhado para um médico que trabalha com uma intoxicação, né? Só para vocês terem ideia. Agora, esses metais, né, no contexto em que a gente aqui, que trabalha com medicina funcional, medicina integrativa, está abordando, é um contexto de contaminação no dia a dia. São pequenas quantidades às quais a gente está exposta maciçamente, assim, ao longo dos anos, mas que em pequenas quantidades, né, nas nossas exposições, mas que tem efeito cumulativo. Então isso vai acumulando, e ao longo do tempo a gente vai identificando aí os malefícios que isso vai trazendo, sobretudo pro sistema imune e pro sistema nervoso, né? Talvez sejam os órgãos que tenham o maior impacto aí com os metais tóxicos, tá bem? Então, assim, é por essa razão também que eu mencionei, né, que a medicina convencional tem se atentado para a questão dos metais só quando é uma coisa muito esdrúxula, é que os valores de referência também, gente, não estão atualizados para esse olhar que a gente tem com a medicina funcional, né, com as alterações funcionais no corpo, que muitas vezes vão fazer a gente pedir outros exames para identificar de forma mais fidedigna e exata esses metais e acompanhar, inclusive, o processo de eliminação deles do corpo do paciente. Então, assim, valor de referência. E como que essa, inclusive, é uma pergunta, eu já vou até adiantar a resposta dela. Algumas pessoas perguntam assim, como que eu avalio? Dá pra ver isso no sangue? Olha, o sangue, nosso sangue, é um meio de transporte, né? Você come, os nutrientes vão para o intestino, do intestino vão para o sangue leva para os órgãos, né? Você inala, isso vai para o pulmão dali vai para a circulação sanguínea também, e o sangue distribui tudo, né? Tanto nutrientes quanto o que quer que seja, né? Produtos químicos, intoxicantes, qualquer coisa. Então é mais ou menos por aí. A pele absorve pela pele, vai para a circulação sanguínea, o sangue distribui isso para todo o corpo. Então o sangue não é um lugar para ficar coisa, é um lugar para transportar. Então, idealmente, o sangue não é um bom lugar para você fazer rastreios de tipo desses metais tóxicos. Ideal não é, mas
se você faz um exame de sangue e ele tá alto ali no sangue, muito provavelmente essa pessoa tá com algum grau de intoxicação importante. E é um valor, como eu disse, que não é um valor acima do valor de referência, porque o valor de referência te dá um limite ali, né? Até X normal. Acima disso, isso aí, gente, valor de referência, você vai pensar lá nessas questões da medicina do trabalho, uma intoxicação aguda muito grande ou crônica que chegou num limiar, num patamar assim esdrúxulo, tá? Mas não quer dizer que aqueles valores, muitas vezes dentro do valor de referência tido como normal, seja de fato normal. Muitas vezes aquilo ali já está trazendo diversas alterações para esse corpo. Então, a forma como você analisa esses exames tem um impacto muito importante também em fazer o diagnóstico e dali traçar, né, o que a gente vai ter aí de opção terapêutica, entenderam? Então, é isso que a gente faz. Muitas vezes eu começo um rastreio pelo sangue, porque se no sangue tiver alto, gente, tá alto, né? Porque que acontece? Quando esses metais entram, como eu disse, eles são de difícil eliminação, então eles têm uma tendência de acumulação no corpo, né? E muitas vezes do sangue eles acabam indo para órgãos onde eles vão ficar depositados. Podem ir para o sistema nervoso central, né? E é por essa razão, inclusive, também que tem um impacto muito grande no funcionamento do cérebro e das outras partes do sistema nervoso central. Pode ir para osso, né? Pode entrar no lugar ali de outros minerais que entrariam no osso e ficar depositado lá, pode ir para diversos órgãos, tá? Mas o fato de já estar alto no sangue já te sinaliza. Normal não tá bem? Então esse é um tópico importante para vocês entenderem. Bom, como eu disse, dois grandes órgãos, né, sistemas na verdade, que vão sofrer o impacto dos metais tóxicos são o sistema imune e o sistema nervoso central. Não é por um acaso, inclusive, que muitas das pessoas, né, dos pacientes que eu atendo e para os quais eu falo, olha, você tá com intoxicação de metal, né? Seu alumínio tá muito alto, seu mercúrio deu alto, seu chumbo deu alto demais, tem alguma coisa errada aqui. Esses pacientes não vêm, obviamente, com o diagnóstico de intoxicação de metal, às vezes não vêm com o diagnóstico de uma doença específica, com nome e sobrenome, mas vêm com alterações do sistema imune. Às vezes vêm com autoanticorpos elevados para alguma coisa, às vezes já vem com uma doença autoimune não diagnosticada ainda, e grande parte desses pacientes vem com a doença de Hashimoto, que é uma doença do sistema imune, embora muitas vezes leve ao hipotireoidismo, mas não é uma doença da tireoide, é uma doença do sistema imune, tá? Alguns desses pacientes vêm com isso. Outro órgão, vamos dizer assim, que manifesta muita alteração com esses metais tóxicos é a pele. Então, às vezes, vem pacientes com muitas alterações na pele, feridas, né, que às vezes coçam, incomodam, sangram, né, maceram ali, levam a laceração da pele. Outra manifestação muito comum na pele é a acne refratária. Então, às vezes, é um paciente que chega, que já fez tratamentos diversos para acne, já tomou ciclos de Rocutan várias vezes, e não antibiótico, e mais não sei o que, e não resolveu. E aí a gente vai fazer a avaliação, né, integral e no meio de outras questões, porque todos esses problemas são também multifatoriais, né, não vamos dizer que é só o metal tóxico que é o único responsável, mas dentro de um contexto de alterações, inclusive de problemas de estilo de vida, de dieta, né, de você tá sempre com uma alimentação com muito fatores alergênicos, sobrecarregando seu sistema imune, jogando toxina para dentro, com déficit de nutrientes. Então isso aí você já tá colocando seu corpo num funcionamento subótimo. E daí você vem e joga o metal que vai perturbar ainda mais essa homeostase, então você tá só jogando contra seu time, tá? Então são questões multifatoriais? São, mas o fato da gente identificar o metal tóxico ali tem um peso muito grande? Tem, e precisa ser mexido. Muitas vezes esses pacientes nem precisavam ter passado por esses ciclos de imunossupressores, de corticoide, de Rocutan, de antibióticos, se tivesse sido feita essa análise lá e visto, olha,
tem um monte de coisa errada aqui, inclusive os metais. Então nós temos que tirar isso, temos que ajudar seu corpo a jogar isso pra fora. E aí não precisava passar por tantos tratamentos que muitas vezes agridem ainda mais o organismo, né? Sobrecarregam ainda mais o fígado, o intestino, que são órgãos de detoxificação, tá bem? Eu já falei sobre a rosácea, tem um post sobre ela, tá? E depois dá uma conferida lá, porque uma das manifestações pode sim ser a rosácea. A rosácea é um problema da pele inflamatório, tá? Mas não necessariamente vai ter a rosácea. Como eu disse, pode ter um monte de coisa de manifestação na pele, tá? Então é por aí. A grande pergunta, né? Onde eu pego isso, né? De onde vêm esses metais? Porque quando eu falo com o paciente, olha, tá alto, nós vamos precisar mexer nisso aqui. A primeira coisa, mas de onde que veio? Gente, chama a atenção de vocês por seguinte, vocês não deveriam estranhar o fato de estarem intoxicados. A exceção nos... Deu uma pausa aqui, né? Sinalizou aqui que a conexão deu ruim. Mas vamos lá, vamos continuar. Gente, vocês não deveriam estar assustados quando alguém, um médico, né, fala, olha, deu alterado aqui, esses metais, você tá com um padrão de intoxicação. O que chama mais atenção, na verdade, é a exceção, né? O paciente que não tem esse tipo de intoxicação, porque é exceção, não está intoxicado por esse tanto de coisa que a gente tem contato, é uma exceção. É muito mais fácil e lógico, né, a gente encontrar pessoas que realmente estejam intoxicadas com esses metais, né? E aí a gente, quando você para e começa a analisar e refletir de onde que vem, então vamos contar de onde que vem. Vem da caixinha de leite e de tantas outras coisas que falam que é uma caixinha de papel, mas não é de papel, porque o revestimento interno todo é de alumínio, vem da pasta de dente, que o revestimento interno é de alumínio, vem das panelas, vem da marmitinha, vem da garrafinha, da latinha de bebida, da cerveja, que todo dia bebe, né? Tudo é alumínio, vem do desodorante, vem do fermento químico que você coloca para fazer o bolo, e ali tem alumínio, vem da medicação, porque no remédio tem também metal, muitas vezes, né? Tem muitos antiácidos que as pessoas usam para refluxo, para gastrite, que tem hidróxido de alumínio. Então tá em tudo, né? É aquilo que eu disse, na tentativa de achar soluções para determinados problemas, sem pensar nas consequências, nós achamos determinadas soluções, mas criamos 2, 3 diversos outros problemas. Muito em virtude dessa intoxicação pelos metais, né? Então tá em tudo, tá? Inclusive, gente, é importante mencionar isso também. O alumínio, por exemplo, que tá nesses produtos aí que eu mencionei com vocês, ele é o segundo elemento, assim, de metal presente na crosta terrestre. Então, assim, o maior fator de risco, eu falo isso com os pacientes, de onde que vem? Gente, o maior fator de risco é viver no planeta Terra, porque ele tá aqui. Tá em tudo, tá inclusive no ar, né? Tá até em suspensão, literalmente. Eu já disse que quando a gente inala, né? A inalação é uma das formas de absorção de determinados produtos, tá bem? Então, tá na água, tá? Inclusive porque às vezes tem na rocha e a água passa por determinada região rochosa e dali pega muitos metais, né, de um lençol freático, e depois essa água é coletada, e no nosso sistema de análise, né, de filtração e de purificação da água dessas redes de tratamento, esse tipo de metal não é levado em consideração. Então você não tem uma análise ali para saber o tanto de alumínio, de chumbo, de mercúrio, de tantas outras coisas que estão adequados ou não para consumo, tá? E sem falar que depois que passa pela rede de distribuição central, né, ainda passa por canos, né, muitas vezes canos que tem metais também, que são outra fonte de contaminação da água, e aí o seu filtro que você tem em casa, ele não filtra isso, vai passar, né, passa para o filtro, o próprio solo, né, muitas plantas absorvem esses produtos também, produtos que estão diretamente no solo ou que são usados em insumos agrícolas para produção. Então ali no meio da mistura
para que a gente tenha comida para todo mundo, que é realmente necessário, mas no meio disso tudo aí podem ter os metais ali nesses produtos. Joga na planta ali, né? Na plantação, a planta absorve isso, porque absorve o que tem, e isso aí depois vai para sua mesa. E você come isso. Então tem tudo. De onde que veio? Veio de tudo, né? Vocês entenderam? Então é mais ou menos por aí. Só para vocês se situarem, né, de como que isso é fácil de ser contaminado, tá bem? Então, deixa eu ver se eu já entro aqui agora nas perguntas. E falando nisso, inclusive, de tão presente que são esses metais, é muito provável que se eles não existissem, então vamos destruir os metais, vamos acabar com eles. Gente, muito provavelmente se esses metais não existissem, não existiria vida também, tá? Eles são necessários. O problema não é eles existirem, o problema é o tanto que a gente está se expondo a eles por termos negligenciado as repercussões que isso poderia ter no nosso metabolismo, tá bem? Muito provavelmente, como é o caso do alumínio, né? Hoje a gente não sabe, assim, quanto que é de alumínio eu preciso para existir. A gente não sabe disso, mas muito provavelmente se não existisse o alumínio, não existiria vida também. Inclusive porque ele faz parte, pode fazer parte ali, às vezes, muitas vezes, da composição de determinada estrutura de uma célula vegetal, né? Ou até mesmo de outras estruturas no nosso corpo, que ainda a gente precisa estudar mais, né? Porque a gente tem muito a descobrir ainda, mas assim, da mesma forma que a gente sabe que a gente precisa do ferro, precisa do cobre, né? Precisa do zinco, precisa do silício, muito provavelmente a gente deve precisar talvez uma quantidade menor do alumínio. A gente só não precisaria tanto assim, né? O problema é o tanto que a gente tem se exposto, tá bem? Então, ok, acho que é mais ou menos isso dessa parte introdutória. Sobre essa questão do filtro, eu vi que teve uma pergunta aqui. Existe alguma forma de filtrar? Tem, né? Tem filtros específicos para isso. Lógico que, já vou aproveitar e puxar o gancho para falar para vocês, não vão ser filtros baratos, né? Nesse sentido assim, eu vou ali no supermercado e compro. Nem é filtro que existe no supermercado, né? Mas existem sim filtros que têm uma preocupação com essa questão dos minerais, tanto em eliminar alguns quanto restituir outros que às vezes não tem na nossa água, né? Tira cloro, porque o cloro, né? Nem vou falar nesse assunto aqui, mas só para pincelar, o cloro da água, o tanto que a gente consome, com certeza tem problema também, né? O flúor tem problema? É claro que tem. Então, assim, nada disso, os nossos filtros comuns não eliminam isso. Tem filtro para isso? Tem. Né? E aí, pegando esse gancho dessa questão do custo, é um investimento, né? O filtro vai ser um investimento, a panela. Não adianta você comprar um monte de panela sem alumínio e não fazer o restante, né? Que precisa ser feito, porque como eu disse aqui, tá em tudo, né? Se você não usa a panela, mas você come fora de casa e fora de casa essa comida provavelmente é feita na panela de alumínio, ou vem numa marmitinha de alumínio, porque hoje as marmitinhas ainda são de alumínio, né? Ou usa muita comida enlatada, né? Ou tanta coisa. Então assim, é um conjunto de medidas, né? Vai ter que colocar isso tudo. E é um processo, gente, porque a gente está aprendendo, né? Não nos foi ensinado que isso aí poderia ter esse problema. Então, agora a gente vai ter que começar a revisitar os nossos hábitos, a analisar, né? Ver o que a gente tem feito no dia a dia. Isso é um processo de adaptação, né? Tanto de aprendizado, e à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando isso em prática. Porque esse conhecimento que eu tô compartilhando aqui com vocês não vai servir de nada se você pegar ele e jogar dentro de uma gaveta. Ok, agora eu sei e não fiz nada, né? Vamos viver a vida do jeito que tem que viver mesmo. Não vai servir de nada, né? É bom a gente saber para que a gente implemente mudanças nas nossas vidas. Esse é o objetivo, né? E qual que é o primeiro princípio? Primeiro, não ferir. Primum non nocere, né? Quer dizer, a pessoa fuma. Você quer mais metal tóxico do que tem no cigarro? Né? Cádmio, tanta coisa que tem ali, tá lá, né? Ou a pessoa usa muita medicação,
né? E aí você tá aumentando essa sobrecarga dos processos de detoxificação, né? Para que você... Né? Então, assim, ok, você vai fazendo gradativamente, mas tendo sempre em mente que você sempre vai precisar dar um passinho a mais, tá? Porque senão não vai surtir efeito, tá bem? A marmita de alumínio pode ser substituída por qual? Olha só, os materiais que hoje a gente entende que poderiam ser opções de substituição são vidro, tanto para aquecer quanto para congelar, tá? A cerâmica é uma opção, mas lembrando que a cerâmica vem da terra e dependendo da origem dessa cerâmica pode haver algum problema ali também, mas é uma opção, tá? Inclusive, se você tiver principalmente esse cuidado, né, de prestar atenção à qualidade, à origem dessa cerâmica. E outra opção são os aços inoxidáveis cirúrgicos. Eles também não soltam o alumínio da mesma forma, né, que vai soltar ali numa panela convencional. Então, hoje a gente ficaria mais nessas 3 opções aí para usar em casa. De restante de produto, mas como é que eu vou passar uma vida inteira agora preocupada com isso? Você não vai passar uma vida inteira preocupada. Você vai passar a ter atenção com isso também da mesma forma que você tem atenção com outras coisas. Você vai comprar um produto de cabelo, vai ter que aprender a olhar rótulo. Vai ter que aprender. Você vai usar creme de pele, desodorante, seja lá o que for, você vai ter que aprender a escolher. Não é uma preocupação, é um aprendizado de saber fazer as melhores escolhas para cada um, tá bem? Eu penso dessa forma. Tá bem? Se tiverem mais perguntas, pode ir enviando que à medida em que for correndo aqui, eu vou se der, eu vou falando. Falando de problemas de pele, me chamou a atenção porque além da rosácea, vira e mexe aparece uma alergia de pele, de alimentos. Pois é, a pele é um lugar que é um órgão, né, que manifesta muita coisa pra gente. Não negligenciem esses problemas na pele. Faz todo sentido. Eu moro no ABC, São Paulo, em frente à antiga petroquímica, atual Braskem. Existe um estudo realizado sobre a doença de Hashimoto com os moradores. Eu não estou nesse estudo. Pois é, tem tudo a ver sim, tá? Mas assim, nós vamos descobrir muito mais coisa, viu, gente? Temos muito ainda a levantar, né? E isso mesmo, né? Procurar recursos e alternativas mais inteligentes. Porque não é simples, então agora eu vou parar de usar. Você vai parar de usar e vai colocar o que no lugar, né? Então tem que ter essa transição aí e lembrando que é um processo. Então, das perguntinhas que colocaram nas caixas, eu vou começar a responder algumas aqui, ó. As panelas são os maiores contaminantes? Não necessariamente, né? São contaminantes de alumínio? Com certeza são, mas é aquilo, né? Você tem uma exposição diversa, então você vai ter que olhar várias coisas. E aí depende de cada pessoa, né? Se a exposição vem mais de um lado, se vem mais do outro. Como posso saber se estou, né, tendo contato com esses metais? Primeiro, você mesma faz a sua avaliação aí na sua vida diária. Começa a fazer um checklist de como você tem se exposto, né? Em quais produtos potencialmente você tem se exposto, né, no seu dia a dia. Então, a primeira forma é você fazer essa autoavaliação. Começa a pesquisar onde que pode ter alumínio, né? Eu tô falando algumas coisas aqui, mas vocês podem estender esse estudo, né, por interesse próprio de vocês. E começa a fazer essa avaliação no dia a dia. Outra forma é com o auxílio de um profissional, que eu acho que sempre é importante, né? Sempre precisa ter um profissional que tenha essa visão ampla para auxiliá-los, né? Para orientar, né? Para ter uma avaliação individual, porque eu tô dando aqui informações gerais, mas cada paciente, por exemplo, quem falou aí que mora no ABC e que mora em frente a uma região dessa indústria, é lógico que é um perfil diferente de uma pessoa que mora numa zona rural, né, ou em outra cidade, mas às vezes a dona da zona rural está exposta a outros problemas, né, às vezes usa ali uma água que vem de um poço artesanal e aquela água ali tem uma contaminação às vezes de outro metal, né, então assim, muitas vezes essas questões vão ter que ser analisadas com o auxílio de um profissional mesmo, tá? Então basicamente isso.
tatuagens, procedimentos, remover ou conviver. Olha, não, isso não é assunto para você falar, não, já que eu tenho, vou largar para lá. Né? Vamos deixar, já fiz, não acho que seja o caso. Acho que seja o caso, sim, de muitas vezes, porque o impacto de cada metal desse, né, de como tudo na vida, isso é muito individual. Eu posso ter determinada, outras pessoas não têm. Eu posso... Acho que falhou aqui de novo. Tem alguém aí para me dar um feedback se a live tá em andamento ou não? Tá ok. Então, a imagem minha aqui que sumiu. Mas, enfim, não acho que seja o caso de esquecer, já que eu fiz, vou deixar para lá. Não é o caso. Mas, como eu estava dizendo, o tanto que eu posso ser impactada é diferente. Obrigada pelos feedbacks aí, gente. Li aqui. É diferente do tanto que a minha irmã, inclusive, pode ser impactada, outra qualquer pessoa, entende? Então tem um grau também de tolerância individual, que está muito vinculado com questões genéticas, né? Mas que vêm ao longo de toda uma vida também, que acabam interferindo em todo esse processo de resistência e tolerância. Né? Tem outros fatores aí associados. Então, tanto que eu posso resistir pode ser diferente. Eu, às vezes, não resisto nem pintar unha, digamos assim. Então, a pessoa que tem uma tatuagem de todo tamanho tá melhor do que eu, né? Só um exemplo, assim, só pra vocês terem noção de tanto que isso pode ser individual. Mas pode mesmo, tá? Os piercings. Olha, você colocou um piercing, você tá colocando um metal. Inclusive, dependendo da origem desse piercing, do tipo de metal que ele é feito, isso aí com certeza, né, tá ali em contato com a sua pele o tempo inteiro. Muitas vezes, né, tem gente que coloca em mucosas, que são um tecido que absorve muito mais. Então, é claro que tem algum grau de passagem pro corpo, tá? Enquanto a pele absorve. A própria pele, por mais grossa que seja, né, tem alguns tecidos que são mais resistentes dentro do próprio tecido, né, cutâneo como um todo. Mas vai absorver, pode absorver. Então, pode intoxicar? Pode, tá? Então, esse é outro ponto. Implante dentário, tinta de cabelo. Implante dentário é metal, tá? O implante, inclusive, gente, vou chamar a atenção de vocês que além de ter essa possibilidade de contaminação pelo metal, né, que é um metal diferente, não é alumínio, não é cobre, né, muitos dos implantes são com outro tipo de metal. Agora tem a questão também de que metal tem elétron em movimento. Toda vez que você tem elétron em movimento, você gera um campo magnético. E a gente tem, né, como nós, é o que compõe as nossas células, né, eu até mencionei isso antes, os nutrientes, mas a gente também é feito de átomos que tem ali os prótons, os elétrons, a gente tem um campo magnético. E esse campo magnético pode sofrer interferência com outros campos magnéticos, né, por essa razão, inclusive que hoje a gente fala... Né? Depois eu vou até falar sobre isso com vocês, a gente pode fazer um talk sobre isso, mas a questão da energia eletromagnética, né? dos campos de Wi-Fi, né? dessas redes, atrapalha? Com certeza tem algum grau atrapalhando a gente não pode não ter sabido ainda quanto que isso atrapalha, ou até onde, né, há um limite, porque a gente também não está querendo investigar isso muito. Por enquanto a gente está querendo desfrutar de um celular que tenha uma rede o mais rápida possível, que se conecte o mais rápido possível com o maior número de pessoas. A gente quer isso. Mas, à medida em que a gente for entendendo os problemas que isso aí vai gerar, a gente vai começar a dar importância, né? Então, essa questão dos implantes dentários tem esse papel, né? Lembraram aqui, ó, de titânio. A maioria de titânio teria a opção, por exemplo, de fazer de zircônia, que é outro tipo de material que potencialmente é menos danoso do que o titânio, principalmente nessa questão de interferir no nosso campo magnético, mas quase ninguém fala sobre isso. Quer resolver o problema, vai lá, coloca o implante de titânio, e aí é isso que eu tô falando, né? Além de ter a própria contaminação do metal, tem essa questão do campo magnético que interfere, né?
A nossa boca é uma região muito sensível, muito, porque é muito inervada, né? E aí, aproveitando, inclusive, que eu atendi recente uma paciente dentista, né? E ela tá com vários sintomas, né? Eu enviei os exames para ela, pra gente iniciar, né, a complementação da avaliação clínica. Mas dentista é uma área ocupacional em que a pessoa tem exposição a muitos tóxicos, muitos, né? E dos problemas com essa questão da manipulação, né, de quem tá aí na cadeia dos implantes, é essa exposição ocupacional do profissional dentista, né? Então manipula o metal, mexe, né? Eu uso máscara e luva. Muitas vezes não vai ser suficiente, né? Ainda mais numa exposição crônica ao longo de anos e anos, tá bem? Desodorantes, cremes, outra pergunta, né? Creme para pele e cabelo. É isso que eu mencionei. Nós vamos ter que aprender a escolher melhor, né? À medida em que a gente for se capacitando, aprendendo, né? Sabendo dar valor, porque às vezes é um produto mais caro que eu disse, né? Da mesma coisa que eu falei do filtro, mas às vezes é um investimento, vai te evitar problema lá pra frente, né? Ou você se planeja, porque a gente também não tá falando de exames que muitas vezes vão ser cobertos por planos de saúde, não, né? Se a gente for fazer uma investigação mais detida, com um painel mais amplo, tanto dos metais quanto de outras toxinas, são exames que você vai ter que pagar no particular. Ah, mas aí é caro. É um investimento, tudo na nossa vida é planejamento. Você entende a importância disso, faz um planejamento. Comprar uma casa é caro também. Comprar um carro é caro, né? Fazer uma viagem tudo é caro, né? Se for pensar desse jeito, tudo é caro. Mas por que você consegue? Porque você planeja, né? Se não for o caso de você, né, ter esse valor agora, você se organiza, porque também às vezes não é uma questão emergente, é uma questão de se organizar, se planejar, porque como eu disse, são processos, você vai cuidar disso ao longo de uma vida, tá? Não é uma coisa também que você vai resolver imediatamente, depois que eu falo isso com os pacientes, olha, nós vamos começar agora um processo que vai acontecer em fases. Primeiro essa fase, a gente reajusta isso aqui, repõe isso aqui, porque essas quelações, quando a gente faz quelação de metal, que não é uma coisa rotineira de se fazer por vários motivos, inclusive porque quando você usa um quelante que aquela metal, ele pode quelar outras coisas, inclusive minerais, e levar isso embora e tirar do paciente. Voltou aí, né? Deu outra pausa aqui. Se é um paciente que já está com um estoque baixo de nutrientes, por exemplo, você não pode entrar com um tratamento agressivo para esse paciente, senão você piora ele, né? Às vezes você tem que organizar a casa. Primeiro organiza e depois entra com essa questão dos metais, tá bem? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque eu acabei no meio da conversa já abordando muita coisa. Acho que é basicamente isso, tá? Então, assim, se deu negativo, gente, eu quero fazer o exame. Faça exame de sangue, você pode até fazer o exame de sangue, mas sabendo que o fato de ter dado negativo no exame de sangue não exclui a intoxicação. Muitas vezes você tem que partir para outros tipos de exame, mineralograma, né? Pode ser capilar, tem metabólitos que fazem o rastreamento de contaminantes no nosso corpo, então são exames que vão analisar metabolismo, metabólitos, tá bem? Então por aí vai, tá ok? E depois de identificado o problema, contar com o auxílio de um profissional, porque como eu disse, não é uma questão para se resolver sozinho, principalmente depois do diagnóstico, depois de ter identificado o problema. Tem necessariamente uma parte que é a de cada um individualmente para fazer em casa, né? No dia a dia, nessa análise, escolha, aprendizado, adaptação, mudança, e a parte que o profissional vai entrar para ajudá-los, porque a gente está falando também de questões que são multifatoriais, como eu disse, tá bem? Então acho que é isso, o talk já durou bastante, tá? Tem várias outras questões pra gente falar, mas aí a gente pode, às vezes, inclusive outros metais, né? Porque eu falei aqui da questão do alumínio, né? Mencionei sobre essa questão de implante, tem a questão das amálgamas, né? O maior componente das ligas que fazem, né, a amálgama, porque já foi muito usada para obturação, é o mercúrio. Então, me perguntaram, né? Tem que tirar?
Tem que tirar. Agora, como você vai tirar? Não aconselho que seja com um profissional que não se preocupe com esse tipo de assunto. Eu recomendo, por exemplo, um dentista biológico, porque a forma dele de avaliar é diferente e a técnica que ele usa, ou as técnicas para trabalhar com esse processo são diferentes também, minimizam a contaminação, né? O mercúrio, enquanto ele estiver ali na sua boca, ele está te contaminando, porque ele volatiza e volatiza a uma temperatura menor do que a nossa temperatura, que é de 36, 37, então ele volatiza com uma temperatura mais baixa, então o tempo inteiro já está soltando mercúrio aí, tá? Tem a questão do pH mais baixo também, soltar mais esses metais, então você come coisas ácidas, tem um atrito dos dentes, tudo isso vai desgastando, né, e favorecendo ainda mais essa contaminação crônica, né, são microdoses o tempo inteiro gotejando ali no seu corpo. E isso, no final das contas, dá uma soma muito importante, tá bem? Então, tem que tirar, gente. A princípio, tem que tirar. Mas não é para ir no primeiro dentista que aparecer na frente. Procurem um dentista biológico que tenha uma preocupação diferenciada com esse assunto também, tá ok? Então é isso, vamos finalizar esse talk então. Obrigada aí por quem participou e esteve presente aqui até agora. Depois mandem nos direct aí um feedback. Vou abrir depois caixinhas de perguntas pra gente falar sobre outros assuntos, inclusive, tá? Ou se o caso, até complementar esse assunto, né? Como eu disse, tem a questão do cádmio, do arsênio, de tantos outros metais que a gente pode falar. E a gente pode falar sobre eles mais pra frente, tá ok? Então tá, obrigada. Um beijo pra vocês. Até a próxima.